dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula de ciências e nós vamos conversar sobre a diferença entre tempo e clima. Muitas vezes a gente faz confusão em relação a esses dois conceitos e hoje nós vamos aprender a diferenciá-los, ok? Bom, o tempo é um estado momentâneo, então ele é um estado passageiro. Um dia ele pode ter vários tempos, várias variações de temperatura, de pressão, de umidade. Então, por isso que a gente fala que é um estado momentâneo, que é um estado passageiro, ok? Já o clima, ele é um estado determinado, porque ele é baseado em características históricas. Então, não existe vários tipos de clima durante um dia, e sim o clima daquele local naquele período. As variações de clima, elas são bastante marcadas por acontecimentos grandes, então a era das glaciações, o aquecimento global, e essa alteração ela deve percorrer pelo no mínimo 30 anos para a gente considerar que ocorreu alguma mudança no clima daquela região, tudo bem? Então, para trazer para o nosso cotidiano, nós podemos comparar o tempo como se fosse o nosso humor. Existem várias variações de humor e a gente pode ter um humor diferente todos os dias, certo? Então, a gente pode acordar feliz e acontecer alguma coisa que a gente fique triste ou então que a gente fique com raiva. E aí, depois, no fim da noite, acontece outra coisa que a gente volta a ficar feliz. Então, nós podemos comparar o tempo com o nosso estado de humor. Já o clima, a gente compara com a nossa personalidade, com os nossos traços. Então, tem algumas pessoas que são mais falantes, tem algumas pessoas que são mais tímidas, tem algumas pessoas que gostam mais de esporte, tem outras que não tanto. Então, isso varia da personalidade de cada pessoa. Isso não vai mudar do dia para a noite. Isso vai levar um tempo para se ter a característica de personalidade de cada um. Tudo bem? Então, sempre que vocês forem falar sobre tempo e clima, lembrem-se disso, que é o nosso humor ou então a nossa personalidade, ok? Nós vamos ver agora que existem diversos tipos de climas diferentes no mundo. Essa classificação, ela foi feita em decorrente da década de 1940 e 1950 por dois grandes historiadores, que foi o Köppen e o Geiger, tá? Eles eram amigos e eles estudavam sobre os tipos de clima e fizeram diversas classificações. Essa classificação que eles fizeram se baseia em três aspectos: na formação vegetal, ou seja, no tipo de vegetação que existe naquele local, sua precipitação, então a quantidade de chuva daquela região, e também na temperatura, ok? Então, são esses três fatores que vão fazer a diferença aí na classificação de cada tipo de clima. Existem 6 tipos de climas principais e dentro deles existem diversos subtipos, ok? Então, nós vamos ver agora os 6 tipos de climas principais. O primeiro deles é o equatorial tropical. Os países que existem esse tipo de clima, eles ficam localizados primordialmente na linha do Equador. Então, percebam aqui que eu coloquei o mapa mundi para vocês com um retângulo vermelho. A faixa onde tem esse retângulo são normalmente os países onde tem a presença do clima equatorial tropical, tá? Esse clima ele se caracteriza por chuvas frequentes e temperaturas altas. Então, é o que a gente vê muito na nossa floresta amazônica, ok? Outro tipo de clima é o árido. O árido ele é bem diferente do equatorial tropical. É quando existe pouca ou nenhuma chuva. E dois locais que a gente consegue ter como representação, que são bem simples para a gente lembrar, é a Caatinga, no Brasil, e o deserto do Atacama, no Chile, tá? Então, lembrem-se sempre do solo batido, a presença de areia não sempre é determinante, mas em alguns locais a presença do solo arenoso e as altas temperaturas, ok? Coloquei aqui no mapa mundi as regiões que estão pintadas de preto, são as regiões onde apresenta esse clima árido ou semiárido, ok? Que é uma variação do clima árido. O
O clima temperado é um clima que apresenta precipitação variável. O que isso significa? Que chove, mas não tanto quanto no clima equatorial e nem tão pouco quanto no clima árido. Então, ele tem uma precipitação de chuva variável, ok? Os invernos, eles são frios e os verões são quentes. Então, é um clima que a gente consegue ter uma percepção bem marcante dessas duas características, onde não tem uma variação tão grande nas temperaturas de inverno e verão. Coloquei aqui também no mapa mundi as regiões pintadas em verde, são as regiões de clima temperado, e é um clima bastante comum na região sul do nosso país, ok? O clima frio, ele também tem uma precipitação variável e ele é bem parecido com o clima anterior, só que os invernos, eles são mais frios do que o clima temperado, então a gente consegue ter uma temperatura mais baixa nas regiões de inverno, ok? O clima polar, ele é bem característico, assim como o árido. Ele é um clima seco e apresenta o seu solo congelado, ok? No verão, essa temperatura ela aumenta um pouco, mas nada comparado ao clima equatorial, por exemplo, ou até mesmo ao clima temperado. E você pode ter a presença do degelo da camada de solo. Então, você tem ali um degelo, a camada de solo não fica com uma altura tão espessa da formação de gelo, mas mesmo assim apresenta o solo congelado e o clima gelado, ok? O clima frio. E coloquei aqui no mapa mundi as regiões para vocês dos polos, né? Que são os polos sul e o polo norte. Uma variante do clima polar é o frio de montanha. Ele não apresenta o solo congelado e está localizado em regiões de grande altitude. Uma bem famosa é a Cordilheira dos Andes, que fica aqui na América do Sul. Então, nós temos aqui a presença de vegetação, mas nós temos também altas temperaturas em regiões na fase de verão, onde eu não tenho congelamento de rios e de lagos, mas em fases de inverno e até mesmo em algumas regiões onde está o verão, os picos da montanha, eles sempre ficam mais frios e pode sim ter a precipitação de neve, ok? Então, deixei aqui também um mapa mundi para vocês verificarem as regiões onde está presente o clima frio de montanha. Bom, pessoal, no Brasil, nós vamos falar aqui de alguns tipos de clima, né, e subtipos de clima, que são bem marcantes. O Brasil, ele é um país que tem seu território muito extenso, por isso que existe uma variação climática muito grande, ok? Essa região aqui que eu coloquei de azul, que no mapa está vermelho, é a região equatorial. A região amarela, ela representa o clima árido. A região laranja é a região tropical. A região verde é o tropical de altitude. E a região verde escuro, que eu coloquei aqui de roxo para melhorar a visualização no slide, é o clima temperado, que é a região mais sul do nosso país, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre tipos de clima. Eu quero deixar aqui 2 exercícios extra para vocês fazerem no caderno. Então, número 1, observe o mapa da página 297 e cite uma razão para a tamanha diversidade climática em nosso país. E 2, observe o protótipo de asa feito por Leonardo da Vinci na página 299. Qual foi o animal que pode ter estimulado seus estudos sobre o voo? Depois que vocês responderem esses 2 exercícios, né, vocês podem responder os exercícios da página 297 e 299, ok? Eu vou disponibilizar o gabarito para vocês na segunda-feira, no dia 29. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar no binóculo ou então através do chat do Escolhas que eu estou à disposição para vocês, ok? Um beijo a todos, fiquem bem e até a próxima aula.